Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Vinícius Ferrato, executivo de Supply Chain, IBP Lead na Syngenta, uma das principais empresas agrícolas do mundo. O Vinícius ele tem quase 20 anos de experiência em Supply Chain, compras, planejamento, logística, distribuição, Customer Service, Demand Planning e SNOP IBP. Tem formação em Engenharia de Produção pela Escola de Engenharia de Mauá, MBA em Administração de Empresas pela FIA, cursando pós-graduação em Supply Chain Management pela Universidade de Warwick, além de certificação EPICS em logística de materiais e cadeia de suprimentos. Trabalhou em empresas como Dow Química, Novartis, AkzoNobel, Liotecnica e hoje atua há quase 6 anos na Syngenta. Esse é o currículo do nosso convidado, então mais uma vez, Vinícius, muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Olá, Rodson, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de trocar experiências aí com seus ouvintes. Pessoal, o nosso tema hoje é um tema aí bem complexo, é um tema bastante controverso, levando em consideração que muitas empresas aí, tanto no Brasil quanto no mundo, penam um pouco em implementar. Hoje a gente vai descobrir o porquê e entender um pouco melhor sobre IBP, Integrated Business Planning, que costumamos dizer que é a evolução aí do SNOP. Vinícius, gostaria de iniciar, antes de entrar nesse tópico principal, conforme a gente falou, gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre você, principalmente considerando que o início da sua carreira foi como trainee, tanto na Dow Química quanto na Novartis, duas grandes empresas multinacionais. Gostaria que você pudesse falar como é que foi esse início na logística e supply chain, como trainee nessas empresas, né? A gente vê que esses modelos de trainee atualmente, cada dia mais, aumenta, né, dá a oportunidade de jovens começar a sua carreira profissional trabalhando em grandes empresas como trainee. Esse processo para você, como é que foi? Bom, foi um processo novo como para todo estagiário, né? Acho que a parte mais bacana de iniciar a carreira profissional em grandes empresas é te dar a oportunidade de conhecer diferentes aspectos que a universidade não te proporciona. Você sai da universidade cheio de conceitos técnicos, cheio de sonhos, de idealizações do que é o mundo corporativo. E acho que uma das principais aprendizados é que no dia a dia da empresa você percebe que tem muito mais do que a parte técnica, né? Que tem o que a gente chama de soft skills, que tem a questão de relacionamento com pessoas, conhecimento do negócio, como que os processos interagem, como que as pessoas interagem e como que os sistemas funcionam. Acho que esses anos iniciais aí de carreira foram interessantes nesse sentido. Algumas experiências serviram para me mostrar caminhos que eu gostava, outras caminhos que eu não gostava, mas ela é extremamente relevante e quando você olha para trás, você vê o tanto que você pode amadurecer e se tornar um profissional melhor ao longo do tempo. Falando sobre o seu papel hoje, né, depois de bastante tempo, trainee, passando por várias empresas, como a gente falou, né, você passou pela Dow Química, depois Novartis, teve AkzoNobel, também Liotecnica, e agora você está na Syngenta como IBP Lead na companhia. Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre suas atividades? Quais são essas atividades que faz parte do seu escopo, né, como executivo na empresa? Bom, atualmente hoje eu estou no Brasil, mas sou responsável pelo processo na Europa, África e Oriente Médio. Então tem uma questão da pandemia e trabalho à distância bastante relevante nesse aspecto, mas as minhas principais responsabilidades é suportar e coordenar as atividades de SNOP ou IBP, como a gente quiser chamar, dentro das unidades comerciais, então distintos países aí da Europa, África e Oriente Médio, garantindo que os processos são homogêneos, que existe uma entrega de valor para o negócio, que esse é o principal foco do IBP no final, mas também garantindo que eles se conversem com a região e que se conversem com o global. Então tem um desafio aí de integração bastante forte em vários níveis. Então, pessoal, conhecemos aí o início do Vinícius e um pouquinho das suas responsabilidades na empresa. Falando um pouquinho da empresa, né, Vinícius, da Syngenta, como a gente sabe, é uma empresa agrotech global de base científica. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre essa companhia, unidades de negócios, qual que é o espaço ou setor que ela está inserida no Brasil atualmente?
A Syngenta é uma líder global em soluções do agronegócio, desde sementes a proteção de cultivos e soluções digitais e soluções financeiras. No final, a gente entrega soluções para a prosperidade dos agricultores, né? Estejam eles onde estejam. Então, a gente está falando do Brasil, mas a Syngenta tem presença global, então a gente tem atuação nos diversos países, desde o Brasil, a Nicarágua, na América Central, na Argentina, Colômbia e todos os países do Latam, por exemplo, que é uma presença bastante forte. Mas o mais relevante é que a Syngenta, sim, é um parceiro relevante para os agricultores. E a gente se propõe a isso, né? A gente não entrega só produtos de alta tecnologia, mas a gente entrega soluções para facilitar o dia a dia do agricultor também. Vinícius, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente também, uma vez que você falou que traz soluções para a vida aí do produtor. Como que é a estrutura geral de produção dos produtos mundialmente? É produzido fora? É produzido no Brasil? Como é que está englobado os materiais ou produtos que vocês fabricam a fim de entregar ao consumidor final? Bom, a cadeia de suprimentos da Syngenta é uma cadeia longa, é uma cadeia que passa por diversas etapas de produção, desde a síntese do princípio ativo até a formulação final do produto para entrega nos clientes. E ela não é só 100% feita no Brasil, ela tem diversas etapas e aí envolve o mundo inteiro. Eu posso dizer que a gente tem uma cadeia literalmente globalizada, né? A gente está vivendo a pandemia, há muitas similaridades no nosso negócio com as farmacêuticas e aí a gente entende um pouquinho essa dinâmica, quando a gente começa a ver o que tem de produção na China, o que tem de produção na Índia, quem que está produzindo na Europa, o que tem de disponibilidade de produto nos Estados Unidos. Essa dinâmica não é muito diferente da dinâmica que a gente tem na Syngenta também. Excelente. Falando um pouquinho ainda, né, considerando que vocês trabalham, como você falou no início, na apresentação da empresa, proteção de cultivos, sementes para agricultores, cultivadores e varejistas, uma indústria, né, que não é tão comum para quem não é inserido nesse meio. Como é que funciona essa estrutura de supply chain logística da empresa, né? Frente, como você deixou bem claro, tem produtos que é fabricado fora e tem todo um processo de distribuição e logística necessária para poder fazer isso acontecer mundialmente. Como é que é essa estrutura, principalmente que você tem participado aqui no Brasil? Bom, a Syngenta global ela é dividida em 4 grandes regiões, né? O que a gente chama de APAC, que é a área da Ásia, o que a gente chama de EME, que é Europa, África e Middle East e Oriente Médio, a North America, que é Estados Unidos e Canadá, e Latinoamérica, que é México até o Brasil aqui, Uruguai, etc. Essas estruturas são regionalizadas e elas são então dedicadas para as unidades comerciais que a gente tem em cada país. Então, obviamente, o agricultor e as necessidades de cada agricultor na Argentina é diferente, na Colômbia é diferente, do Brasil é diferente do México. Então, essa característica de estar muito próximo dos nossos clientes é fundamental nessa cadeia de suprimentos da Syngenta. Então, para conseguir atendê-los da melhor forma possível, a gente tem sim toda uma estrutura regional e uma estrutura global para dar conta dessa cadeia complexa que a gente tem globalmente. Então, são momentos bastante distintos em relação ao que acontece no dia a dia do agricultor e do campo. Vinícius, entrando agora no nosso tópico principal, IBP, Integrated Business Planning. Ou seja, planejamento integrado de negócios, né? A gente vai falar um pouquinho, né, dessa ferramenta de planejamento que tem ajudado inúmeras empresas a poder, assim como a Syngenta, mundialmente planejar seus produtos e serviços e entregar ao consumidor final. Você poderia falar um pouquinho pra gente, né, através da sua experiência, o que seria o IBP, Integrated Business Planning? De uma forma bastante simples, né? Eu falei que a cadeia de suprimentos da Syngenta é bastante complexa, então não é possível fazer um planejamento adequado sem ter um processo de Integrated Business Planning robusto. Então isso, de fato, é um dos pilares fundamentais na empresa. Ele é relevante para o negócio, porque um planejamento mal feito ele tem consequências diretas no resultado do negócio. Mas, em curtas palavras, o que o Integrated Business Planning se propõe? É conectar a estratégia com a execução. Então, em suma, ele é um processo tático que olha para a estratégia como norte, mas entende o que está acontecendo na execução e harmoniza essas duas esferas. Então, se os assumptions usados na estratégia não estão sendo validados na execução, o IBP tem um papel fundamental de desafiar a estratégia. Se a execução não está conseguindo performar conforme a estratégia e na direção do que foi desenhado, obviamente o IBP também tem um papel fundamental de verificar a performance e encontrar caminhos táticos para a gente conseguir entregar o que foi proposto. Então tem um papel ali bastante relevante de concentrar esses esforços e comunicar de uma forma adequada, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo na organização. A gente costuma falar que o IBP ele é uma evolução do S&OP e com base nisso, você poderia explicar para a gente, né, especificamente quais são essas diferenças? Como que o IBP se tornou uma evolução do S&OP? Qual que é a diferença entre um e outro? Bom, difícil. Um bom assunto e dá para algumas cervejas na mão é uma delícia para um bate-papo de bar. Bom, muitas vezes a gente conhece o IBP também como S&OP avançado. Aí as nomenclaturas elas são divergentes e cada empresa tem a sua nomenclatura para o S&OP também. Então ela pode variar por diversos nomes. Mas na sua essência, se a gente pegar um pouco o histórico, né, lá pelos anos 80, por aí, o foco do S&OP era muito o balanço entre demanda e supply. Ou seja, eu tenho uma expectativa de demanda para os meus produtos, eu tenho uma capacidade produtiva X, eu tenho que harmonizar esses dois aspectos, né?
Conforme o processo foi evoluindo, se percebeu que isso não era suficiente para gerenciar um negócio, né? Simplesmente garantir que tem capacidade para a demanda que estava sendo esperada não é suficiente para gerenciar um negócio. Então aí foram incluindo aspectos de marketing, de gestão de portfólio, qual a estratégia de lançamento de produtos, qual a estratégia de phase-out de produtos, né, de saída de linha de produtos, como que as nossas linhas de produtos estão formando, se existe alguma ação de marketing importante para alguma linha de produto para promover a demanda daquele produto ou mesmo promover o conhecimento técnico daquele produto no campo, no nosso caso, e a questão financeira. Então também com a evolução, e aí já trazendo para os anos 90, para os anos 2000, a grande evolução é não só olhar para o balanço de demanda e supply, mas olhar de uma forma integrada para a empresa. E aí passou-se a ser chamado de Integrated Business Plan, capturando aspectos de marketing de médio e longo prazo e aspectos financeiros para garantir que o que a gente está se propondo executar está em linha com as expectativas Profit and Loss da organização. Eu falei no início, né, quando eu fiz a apresentação do nosso tema, que esse é um tema polêmico porque a gente sabe que muitas empresas tentam implementar SNOP, não conseguem o IBP, tem níveis de maturidade que não consegue alcançar, levando em consideração toda a necessidade de cultura e vários outros segmentos. Você poderia falar um pouquinho para a gente, no seu caso, que está totalmente inserido nesse meio, né? Quais são essas principais barreiras e por que as empresas lutam tanto em adotar o IBP? Bom, primeiro que não tem uma solução e uma receita de bolo para implementar. Acho que aí vem o primeiro grande insight, né? O processo não tem que ser um processo padrão. Ele tem que ser um processo que resolva um problema da empresa, que de fato agregue valor e adicione valor para o processo da empresa. Diferentes empresas vão ter diferentes formatos de IBP. Diferentes empresas vão ter diferentes horizontes de trabalho dentro de um processo de IBP. Algumas empresas com uma necessidade de uma visão de muito curto prazo, elas vão ter uma visão, um horizonte um pouco mais curto. Empresas com uma cadeia mais complexa e mais longa, elas têm que ter um horizonte um pouco maior de visibilidade desse processo. Então, a sensibilidade para o que de fato é relevante para o negócio, acho que é o primeiro grande ponto para a IBP. Talvez aí veja algumas falhas históricas aí de um processo ou outro implementado em algumas empresas. Para mim, um outro aspecto relevante e que normalmente é negligenciado é a falta de atividade propriamente dita de algumas áreas, visto às vezes que o pessoal de supply chain quer ter protagonismo dentro do SNOP ou do IBP. O processo de IBP não é de protagonismo do supply chain. Normalmente é ele que puxa esse assunto nas organizações porque ele percebe a necessidade do planejamento de médio e longo prazo, mas o protagonismo é da organização. Então ele tem que ser compartilhado com finanças, tem que ser compartilhado com marketing, tem que ser compartilhado com vendas, e aí vai, né, com todas as diferentes funções da organização. Na minha experiência e percepção, as maiores falhas de processo de SNOP é quando a organização enxerga o processo como um processo de supply chain ponto, não como um processo tático da organização, que é relevante para determinar as dinâmicas de decisões, dinâmicas de alinhamento, comunicação e etc., que a organização tem que ter para, como eu falei lá no início, conectar a estratégia com a execução. E uma vez que a gente falou das barreiras, das falhas para adotar o IBP, através da sua experiência, claro que você deixou claro que não é uma receita de bolo, cada empresa ela vai ter que customizar de acordo com a sua necessidade, mas quais são os fatores básicos de sucesso para a consolidação desse processo de SNOP, IBP e os elementos chaves, né, para ter um processo eficaz? Concluindo até a resposta anterior, o ponto fundamental é ter a liderança da organização alinhada com o processo. Se esse processo não adiciona valor e não está alinhado com a liderança da organização, ele não vai ser promovido, ele não vai ser desenvolvido dentro da organização. Então, a primeira coisa. Segunda coisa é entender a questão do protagonismo, como eu falei, né? Compartilhando o protagonismo, você consegue alinhar um pouco mais as expectativas de diferentes áreas e comunicar melhor. O que eu acho extremamente relevante, e tão quanto o patrocínio da liderança, é o conhecimento das pessoas que estão envolvidas no processo, né? Se você coloca pessoas que não têm um conhecimento, não conhecem das dinâmicas de um Integrated Business Planning, não conhecem o que é uma gestão de portfólio de produtos, não conhece gestão de demanda, não conhece gestão de supply, não entende qual é o principal foco da organização em termos de adicionar valor para os clientes, o processo ele vai ser extremamente burocrático e ineficiente. Então, você alinhando as expectativas dos clientes, as expectativas estratégicas e as expectativas de diferentes funções, de fato você vai implementar um processo robusto o suficiente para adicionar valor. Ô Vinícius, agora por experiência própria, eu costumo falar, para você criar uma maturidade, um ambiente robusto, por exemplo, você entra numa empresa, você vai implementar o SNOP, ou seja, do zero, a equipe que você vai trabalhar não tem essa experiência, como você falou, os outros players, através dos silos locais de trabalho, né, marketing, finanças, também não sabe o que exige de cada uma delas. Como é que você começa um processo assim do zero, você sendo o owner desse projeto e que precisa ter uma equipe engajada, os setores engajados e também uma empresa, né, que vem top-down te dando, claro, toda a liberdade de você implementar isso, mas para conseguir essa maturidade que você falou, a equipe está engajada e todos os outros players engajados, levanta um tempo. E você, raramente você vê, às vezes, cursos específicos de SNOP, todos eles são diferentes, um ensina de um jeito, um ensina do outro faz de uma maneira, outro
outro faz de outro. Um tem supply dentro, o outro não tem. Um tem demand planning, que é obrigatório, claro, mas outros não têm a validação final, que é o S&OP executivo. Então tem muitas pormenores que acontecem aí no mercado e pro profissional já engajado, assim como você, às vezes você entra, começar algo do zero pode ser um pouco mais desafiante e pode ser que talvez isso também seja uma causa de falha nas empresas, levando em consideração que não tem todas essas diretrizes que você falou. Como é que o profissional, nesse sentido, ele consegue implementar um IBP, um S&OP eficaz, levando em consideração todas essas exigências necessárias, mas principalmente os desafios? Eu vou dar um pouco de volta aí para te responder a pergunta, tá? E é uma pergunta bastante interessante. Se você olha para o que tem disponível no mercado, eu vou dar um highlight nos que eu acho os mais relevantes, tá? Eu gosto muito da teoria da Oliver White, dos 5 passos para um processo de S&OP. A Gartner tem um processo bastante interessante também, que ela descreve um pouco como deveria ser um processo ideal de S&OP. Poderia colocar a Apex também como uma outra vertente, que usa os conceitos da Oliver White, alguns da Gartner, etc., mas como você bem disse, cada uma das referências de mercado que você vai usar, você vai encontrar respostas diferentes para a mesma coisa. E aí vem a arte da história, né? E é a experiência e capacitação que eu comentei. É você pincelar o que tem de bom em cada um desses aspectos e seguir uma linha que adicione valor para a sua organização. Primeira coisa, os silos, né? E aí, mais uma vez, eu falei que estou dando volta aqui, mas é para conectar essas pontas depois. É muito comum o time de marketing, por exemplo, ter uma reunião de liderança de marketing. O time de finanças ter uma reunião de liderança de finanças. O time de supply ter uma reunião de liderança de supply. Quando você começa a tomar decisões táticas, desalinhadas, e dentro do silo, dentro desses grupos de lideranças que eu brinco que são nos reinos de marketing, nos reinos de supply chain, nos reinos de vendas, etc., você acaba por desconectar a organização. Você não prepara e não alinha as expectativas com as diversas funções da organização a ponto de que todos comecem a caminhar na mesma direção. Então, esse é um dos pontos que são importantes e relevantes para o processo. Voltando, então, agora para a sua pergunta, quando você tem essa característica de silos, quando você tem essa característica de diversas teorias ou diversas linhas racionais, o meu conselho é você iniciar com uma como base. Primeira coisa, ter uma parceria extremamente forte com as outras áreas, ou seja, de fato, desde o princípio, não trazer esse protagonismo para a supply chain, porque não é de supply chain o processo. Esse protagonismo tem que ser compartilhado com as outras áreas. Você tem que adicionar valor para essas outras áreas, a ponto delas não perceberem a necessidade, dentro das reuniões de liderança do próprio silo, de ter que tomar decisões fora do processo. As reuniões de liderança dentro do seu silo, dentro das suas funções, elas são relevantes para alguns aspectos de alinhamento técnico, de alinhamento daquela função. Porém, quando você vai tomar decisão por um negócio, essa decisão precisa ser compartilhada e feita num fórum que todos possam participar. Então, indo um pouquinho mais profundamente, você não pode tomar uma decisão de fazer uma campanha de mercado bastante agressiva num produto se você não alinhou com o supply chain a ponto dele construir estoque suficiente para aquela expectativa de aumento de demanda. Você vai ter uma expectativa frustrada dos clientes no final. Isso só para dar um exemplo pequeno do que pode acontecer. Mas indo na origem da pergunta, né? Eu teria uma parceria muito forte com marketing, eu teria uma parceria muito forte com vendas e teria uma parceria muito forte com finanças, considerando que eu sou um profissional de supply chain. E nessa parceria eu desenharia o processo de uma forma conjunta, óbvio, num começo alinhado com alguma das teorias, por exemplo, da Oliver White com 5 passos que ele propõe. E aí você, desenhando o processo, você vai perceber aspectos e dinâmicas que funcionam melhor para o negócio ou não. Não tenta fazer uma revolução, tenta fazer uma evolução compartilhada com as outras áreas, e essa evolução tem que vir mês a mês, ciclo a ciclo, né? Normalmente os ciclos são mensais, obviamente depende de cada negócio, mas a reflexão do que foi bom naquele ciclo, o que foi ruim, o que tem que ser adaptado e mostrar essa evolução constante e de forma alinhada, acho que são críticos para um processo mais maduro no futuro. Se você não enxerga que esse trabalho é de formiguinha e que ele tem que ser construído ciclo a ciclo, você se perde tentando achar a fórmula mágica de coisas que não vão acontecer da noite para o dia. Entrando agora um pouquinho sobre o processo da empresa, né, sobre o processo da Syngenta. A gente aprendeu aí sobre o EBP, Planejamento Integrado de Negócios, o que seria, as diferenças, as barreiras e principalmente modelos de sucesso. E no caso da empresa, né, uma vez você deixou claro que você é responsável pela Europa, África e Oriente Médio, claro, com toda a equipe que trabalha aí internacionalmente. Você poderia explicar para a gente como é que é feito o processo de IBP na Syngenta, que garante que esses objetivos da companhia sejam atendidos? Como eu falei, a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Hoje a gente não posso dizer que a gente usa uma linha mestra de desenho, mas a gente tem bastante aderência com o modelo da Oliver White, né? Então a gente tem sim uma reflexão sobre portfólio, a gente tem fóruns de lançamento de produto, gestão de portfólio, phase-in, phase-out de produto, etc., gestão do ciclo de vida, e isso determina muitas coisas do que a gente chama de 5-year plan, né, que é uma visão de longo prazo.
e também uma visão dos próximos meses ou anos, né? A gente trabalha com horizonte aí de 2 anos, e nesses 2 anos a gente tem um direcionamento de marketing muito forte, obviamente, que é onde se origina o que imagina-se que a gente vai ter de oportunidades no futuro. E essa conversa flui para o pessoal de demanda. E aí sim entra os demand planners, entra o pessoal de vendas, etc. Existe um processo bastante estabelecido de discussão consensuada entre diferentes, que a gente chama de opinion lines. Então tem a opinion line de marketing, a opinion line de vendas, a opinion line de forecast estatístico, e pautada nessas 3 visões a gente chega no consenso, que é uma reunião de consensual propriamente dito de demanda, e isso alimenta o pessoal de supply, que vai fazer toda a análise de restrições possíveis, tanto em termos de matérias-primas, quanto em termos de capacidade produtiva e distribuição. Isso tudo, obviamente, tem alguns trade-offs. Então, sim, tem uma análise financeira bastante intensa, para a gente entender para que direção que pode ser tomada uma decisão ou outra. Isso vai como uma agenda da reunião executiva, né? Então, na reunião executiva, sim, a liderança da organização tem a condição de olhar o que está sendo bem feito, o que está sendo mal feito, qual ajustes que a gente tem que ser feito, qual a direção que a gente vai ter para o próximo ciclo, mas principalmente tomar decisões baseadas em cenários que a gente desenhou ao longo desse processo de 4 etapas anteriores. Isso retroalimenta o processo para se começar um ciclo de novo. Obviamente é muito bonito e romântico falar, a gente não consegue expor aqui as dores que a gente tem no dia a dia, que não são poucas, mas a grande chave da questão é entender que horizontes que a gente está falando, que tem aquele horizonte que a gente já não consegue tomar decisões mais, porque ele já vem uma inércia ali das decisões tomadas, e algumas incertezas que a gente tem no futuro. Uma característica muito clara do agro é o período que a gente chama de temporada, né? A safra propriamente dito. Então, assim, tem momentos na safra que você tem que tomar uma decisão, tem momentos na safra que essa decisão já não faz mais sentido. Então, essa sensibilidade do gestor do processo de S&OP, ela é importante no sentido de entender, putz, eu não vou trazer essa discussão agora porque as minhas incertezas são muito grandes a ponto de tomar uma decisão. Para dar um exemplo mais simples, a gente é muito sensível à temperatura e chuvas. O momento de plantio, ele depende muito do momento de chuvas. Se a chuva atrasou, se a chuva antecipou, ela vai determinar uma série de readequações no processo. Entender que se esse está no nível de execução já ou se isso está no nível tático é uma das artes do nosso processo, que é exatamente entender se eu preciso trazer essa discussão para um nível de execução já, não adianta eu trazer no nível de S&OP, ou se sim, é uma discussão de S&OP e vamos alinhar isso para o futuro para a gente conseguir entregar isso de uma forma adequada. Mas acho que aí vem um pouco da arte, né? Entender bem o seu negócio a ponto de saber que tipo de decisão que tem que ser tomada em cada nível e processo que a gente tem na organização. Ô Vinícius, uma vez que você falou em execução, vocês trabalham também com S&OE, né? Muito se fala também do S&OE, Sales and Operations Execution ou execução. Se sim, eu gostaria que você pudesse falar para a gente, não só nesse cenário de execução, mas também todo o cenário de planejamento, que tipos de tecnologia vocês têm usado a fim de dar esse foco e ter uma reação rápida, principalmente no S&OE, nesse cenário de incerteza? Interessante a sua pergunta, porque ela pega um momento que a gente está, inclusive. Mas, assim, o processo de execução ele sempre aconteceu, né? Eu acho que nenhuma empresa tem o sucesso e a importância no mercado que a Syngenta tem sem saber executar muito bem o seu plano ou as suas vendas e etc. O problema é que a gente tem, sim, cada país tem a sua característica de execução, né? E a sua dinâmica, né? Como que num ambiente complexo desse você consegue trazer soluções, como você falou, de sistemas, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem muito claro é que o sistema ele não serve para direcionar o processo, ele tem que ser o contrário. Você precisa ter pessoas capacitadas, você precisa ter processos estabelecidos e aí sim um sistema que suporta esse processo. E é exatamente essa jornada que a gente passou, né? Então a gente teve um momento de muita capacitação de pessoas, estabelecimento de alguns processos, obviamente tem ajustes para serem feitos, mas os processos mais estabelecidos a gente está numa jornada agora de implementação de sistemas um pouco mais homogêneos. Cada país tinha o seu e a gente está agora, principalmente na Europa, está harmonizando esse processo de S&OE. Mas ele é extremamente relevante porque ele cobre um gap que fica ali entre o S&OP propriamente dito e o Order to Delivery. A gestão de pedidos ela é bastante próxima da execução propriamente dito. O S&OP ele tem uma visão um pouquinho mais de longo prazo. Se você não entra com S&OE nesse gap de processo, você acaba ficando cego num certo período de tempo ali que é relevante para a tomada de decisão. Então, quando a gente passa a estabelecer um processo mais robusto, você percebe que a comunicação, inclusive o forecast accuracy melhora, porque você começa a ajustar mais, né? Você fez acordos dentro do S&OP, o que eu tenho de características mais próximas da execução que eu posso ajustar um pouco mais esses próximos meses aqui para ter uma demanda um pouco mais clara, um pouco mais consistente em termos do que vai acontecer na realidade. E se falando de maturidade, qual é a tua opinião em relação ao nível de maturidade que vocês estão trabalhando aí frente ao ABP da Syngenta? A gente tem um nível de maturidade bastante interessante, bastante bom. Obviamente isso varia de país para país, né? Então, eu não vou citar um ou outro país aqui, mas tem países que você percebe que a característica é a maturidade é mais baixa. Tem outros que você percebe que estão voando, que estão num nível de maturidade bastante elevado e a ponto de ter discussões bastante profundas no nível de reunião executiva que chega a entusiasmar quem é apaixonado pelo processo, né? Que você olha e fala, pô, legal, chegamos num nível de maturidade que os trade-offs definitivamente estão sendo conversados e não defendidos por uma área, né? Eu acho que um nível de
de maturidade bastante elevado é quando uma área ou outra que eventualmente tinha uma necessidade que ela não foi atendida, ela constrói com aquela solução que foi acordada. Toma o risco junto com os outros líderes e caminha de uma direção única, porque aquilo foi consensuado. E é muito bonito de ver esse processo acontecendo de uma forma bastante fluida, né, nesse nível de maturidade. Parte do meu papel na organização é exatamente trazer esses processos que estão com nível de maturidade mais baixo para um nível acima e valorizar esses processos que já estão mais maduros, mas também desafiá-los para que eles continuem melhorando, que é um processo, se ele não está em constante transformação e adaptação ao negócio, ele pode ser excelente num ano, se no ano seguinte ele não se adequou às necessidades do negócio, ele vai se perder e vai perder maturidade também. Um outro aspecto, e acho que para contribuir nessa pergunta também, é a capacitação das pessoas que estão por trás dele. Obviamente, alguns países que têm mais maturidade, você percebe que a capacitação das pessoas que estão conduzindo aquele processo é mais elevada na questão do IBP. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado também é como capacitar mais horizontalmente a organização a ponto de ela depender menos de uma pessoa ou outra que está coordenando aquele processo. E esse é um desafio bastante elevado, por assim dizer. Ô Vinícius, falando de capacitação, a gente percebe, né, que lá fora é muito mais comum você ter a obrigatoriedade de passar na APIX, de fazer cursos CPIN, CSCP, SNOP e assim por diante, uma vez que se torna uma exigência, dependendo da empresa que você entra, você ter esse tipo de qualificação para poder entrar. Então, os profissionais, assim que eles já iniciam sua carreira, eles já entram nesse processo de qualificação para poder estar dentro dos padrões necessários internacionalmente ali para as empresas. No Brasil, eu não vejo tanto isso, né? No Brasil não tem, são os profissionais que estão realmente liderando esse processo nas empresas, é que acabam fazendo isso para poder se destacar aqui como um diferencial. Lá fora é obrigatório, aqui é um diferencial. Como é que vocês têm conseguido superar isso? Principalmente porque a demanda de profissionais que tem esse tipo de qualificação é muito menor. E como é que você consegue montar uma equipe que aumente esse nível de maturidade, uma vez que, infelizmente, aqui no Brasil não é uma obrigatoriedade, e sim um diferencial para os profissionais que o têm? Excelente pergunta, porque ela passa no cerne da capacitação e ela é, eu brinco que é a fundação para que um processo decente seja, um processo muito bom seja implementado. Mas o APIX ele é um pouco mais abrangente que propriamente dito o SNOP. Eu diria que ele é essencial para várias outras questões, como gestão de demanda, gestão de supply, gestão de logística, armazenagem e aí vai. Eu, particularmente, sou um fã da APIX, no sentido de entender que ela complementa a minha formação. Então, eu, como engenheiro de produção, tenho muita proximidade com aspectos de logísticos e de cadeia de suprimentos. Porém, o que eu vi na APIX, o que eu aprendi com a APIX, ela é complementar a esse meu conhecimento. É muito mais profundo, muito mais técnico do que o que a gente tem no banco da faculdade, né? Eu posso destacar o Brasil aqui como um grande pioneiro nessa discussão dentro da Syngenta. A gente tem muitos certificados dentro do Brasil, da Organização do Brasil, e isso é um dos pilares da nossa maturidade. É destacado a qualidade das nossas discussões internas, e não só no SNOP, mas, como eu disse, em gestão de demanda, gestão de supply, etc., quando você tem um grupo mais maduro e com certificações, por exemplo, como a APIX. A gente sim, não é uma obrigatoriedade, mas a gente sim direcionou muito a turma de planejamento a ter a certificação, e posso dizer que no Brasil especificamente a proporção de planejadores com certificação é bastante alta, o que leva muito a qualidade no nível das discussões que a gente tem. E vale ressaltar um outro aspecto, né? A questão não é quando você simplesmente qualifica as pessoas, mas também com a liberdade que se dá para essas pessoas de implementarem o que elas acreditam e modificar a forma de processo. Isso é uma mentalidade que, especificamente no Brasil, está muito bem colocada. Então, uma pessoa que tem uma ideia boa, um ajuste de processo, ela sabe que é só correr em cima do assunto que ela vai entregar, fazer diferença, e a gente vê esses resultados. Então, eu vi na prática aquela frase se você acha que educação é cara, experimente não dar educação para sua turma, né? E aí você vê quais são os custos de você ter uma qualificação baixa. Posso dizer com bastante conforto e com bastante orgulho até, de que essa capacitação dentro da Syngenta é bastante elevada, e a gente tem um nível de discussão bastante elevado mesmo, pelas minhas experiências anteriores, em quais soluções que a gente precisa, para o caminho que a gente precisa seguir, etc. Agora, entrando um pouquinho, a gente sabe que SNOP, IBP envolve muito cultura. Nesse momento de pandemia, distanciamento social, um dos maiores desafios é você conseguir construir a confiança entre diferentes funções e setores empresariais, principalmente se envolve interação necessária com diferentes culturas, pessoas e países. E no seu caso, isso se aplica diretamente, uma vez que você falou que trabalha com Europa, África, trabalha com Oriente Médio. Como é que vocês na empresa têm construído essa confiança a fim de comunicar claramente a estratégia da empresa de cima para baixo, como a gente falou, top-down, tão necessário, de modo que cada funcionário ele entenda o seu papel que lhe é exigido e desempenha
desempenhem bem, independente da localização? Bom, excelente pergunta mesmo. Acho que o último ano aí nos mostrou uma face que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Eu acho que os grandes pontos fortes da Syngenta é a cultura centrada no cliente. A gente tem isso muito enraizado no nosso dia a dia, né? A discussão do que é o melhor para o cliente, que valor que a gente tem que adicionar para o nosso cliente é bastante profunda em todos os processos e discussões que a gente tem dentro da organização. E esse propósito nos uniu bastante. E eu vi uma Syngenta bastante adaptativa a essa nova realidade. E mesmo eu especificamente trabalhando com 90% das pessoas eu nunca vi fisicamente, só conheço por vídeo, mas todas unidas no mesmo propósito de entregar o que é melhor para os nossos clientes, isso tornou a gente muito ágil no processo de entender o que estava acontecendo, entender como que cada indivíduo poderia contribuir para aquilo, e de uma forma bastante colaborativa a gente conseguiu se readequar a esse processo. É óbvio que tem as suas consequências, né? Acho que a relação humana e essa questão do que a gente chama de face-to-face, né? De conhecer a pessoa, de perceber o body language dela, como que ela reage a uma questão mais complicada ou não, etc. Isso dá mais maturidade, mas quando a gente tem um propósito único e isso nos une, os processos, e aí voltando para o S&OP, eles se tornam mais fluidos, porque quando você começa a ter uma discussão e falar, mas peraí, segura, isso é importante para os nossos clientes? Isso vai entregar valor para os nossos clientes? Se não for, naturalmente as pessoas já param e falam, tá bom, ok, vira a página, vamos falar sobre outro assunto. Então essa questão de ter essa cultura muito profunda, muito enraizada, ela ajuda bastante a gente ter uma sincronia em diferentes pessoas, funções e mesmo à distância a gente conseguir se conectar para entregar o que é melhor para a empresa. Excelente, pessoal, a gente falou sobre o tema IBP, Integrated Business Planning, Planejamento Integrado de Negócios, S&OP, S&OI e assim por diante, ferramenta aí de planejamento para melhorar suas operações na companhia, trazendo exemplo aí excelente da Syngenta via o trabalho do Vinícius Ferrato. Vinícius, para finalizar minha última pergunta, uma vez que a gente falou de capacitação, uma vez que a gente falou de estudo, eu gostaria que você pudesse indicar para a gente algum livro, algum filme, algum podcast, enfim, algum conteúdo que você acha que contribuiu para o seu crescimento profissional, que você poderia estar indicando para os profissionais de logística, supply chain, S&OP, planejamento e assim por diante, para que eles também possam se beneficiar disso. Eu gosto muito de livro técnico, então eu poderia aqui falar de uma série deles. Eu vou trazer um último que eu li que me deu alguns insights bem bacanas e me ajudou muito na condução dos processos, né? Que é o livro Rápido e Devagar do Daniel Kahneman. Ele é um Nobel de Economia Comportamental, então se eu falar que alguém pode ler um livro de economia comportamental e entender como melhorar o seu processo de IBP, o pessoal vai me chamar de louco, mas ele traz insights muito bacanas de como que funciona o raciocínio humano e como que a gente tem um viés de tomada de decisão e de aversão a riscos, por exemplo, que ajuda muito a gente a entender como conduzir alguns aspectos do processo de IBP. Então, eu recomendo a leitura, é um livro excelente. Então, pessoal, nossa indicação, Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Vinícius, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, principalmente agradecer a sua disponibilidade de compartilhar aí da sua história profissional aqui com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia, para finalizar, deixar para a gente seus contatos e fazer as suas considerações finais? Bom, perfeito. Todos podem me encontrar no LinkedIn, com o nome de Vinícius Ferrato. Imagino que eu sou o único, nunca pesquisei lá para saber se tem outros, mas não vai ser muito complicado me achar no LinkedIn. Muito obrigado pelo espaço, acho que essa troca de figurinhas é excepcional. Quando a gente também tem que expor um pouquinho os nossos processos, a gente aprende um pouco mais sobre eles. Mentalmente aqui já capturei um outro ponto que eu tenho negligenciado ultimamente, que eu preciso voltar a tocar. Muito obrigado e um grande abraço para todos os ouvintes. O GuiaCast teve a honra de receber o Vinícius Ferrato, que é executivo de Supply Chain IBP Lead na Syngenta, onde falamos sobre o tema Integrated Business Planning, Planejamento Integrado de Negócios. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de Supply Chain. E, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/guiacast. Lembrando que você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Vinícius Ferrato, que te envia um GuiaCast abraço. E a todos, até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.